Alguma vez você já sentiu que, não importa o quanto se esforce, a vida simplesmente não responde como você gostaria? Como se existisse uma frequência invisível que outras pessoas conseguem sintonizar e você, por mais que tente, não consegue captar. Eu já estive aí. Conheço esse silêncio frustrante, quando você dá tudo de si e o universo parece não te ouvir. E hoje quero te contar algo que mudou a minha vida para sempre. Algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito muito antes. Quando você vibra alto, quando sua energia interna se alinha com o que você realmente deseja, nada volta a ser igual. Se você sente que algo dentro de você precisa despertar, inscreva-se neste canal agora mesmo, porque toda semana eu compartilho as ferramentas que transformaram minha maneira de viver. E hoje começamos com o mais importante de tudo. Deixe-me te levar a um momento muito específico da minha vida. Eu tinha pouco mais de 20 anos, não tinha dinheiro, não tinha educação universitária, não tinha conexões e, pior ainda, não tinha clareza sobre quem eu era nem para onde estava indo. Eu acordava todas as manhãs com uma sensação estranha no peito, uma mistura de ansiedade e resignação, como se o dia já tivesse decidido sem mim como iria terminar. Eu trabalhava duro, isso sim. Ninguém podia dizer que eu era preguiçoso. Mas trabalhar duro sem direção é como remar com força em um barco sem leme. Te esgota e não te leva a lugar nenhum. E eu estava esgotado. Foi nesse ponto de ruptura que tive minha primeira grande revelação. Não veio de um livro, nem de um mentor famoso, nem de uma conferência lotada. Veio da observação. Não veio de um livro, não veio de um livro. Comecei a notar que certas pessoas, independentemente do contexto em que estivessem, pareciam irradiar algo diferente. Não era a roupa, não era o carro, não era necessariamente o nível de educação. Era algo que vinha de dentro para fora. Era a energia delas. Era a forma como se moviam, falavam, pensavam e, acima de tudo, a forma como se relacionavam consigo mesmas. E eu me perguntei, o que elas sabem que eu não sei? Essa pergunta mudou tudo. Porque quando você faz a pergunta certa, a vida começa a te mostrar as respostas certas. E a resposta que fui descobrindo pouco a pouco com anos de estudo, prática e erros foi esta. A qualidade da sua vida exterior é sempre um reflexo da qualidade do seu mundo interior. Não o contrário. É sempre a qualidade do seu mundo. O seu mundo exterior não determina como você se sente por dentro. É o seu mundo interior que determina tudo o que você experimenta fora. Mas como elevar essa vibração interna quando tudo ao seu redor parece te pressionar para baixo? É exatamente isso que vamos explorar juntos. Fique aqui, porque em alguns minutos vou te revelar o primeiro grande mecanismo que separa as pessoas que vivem uma vida comum daquelas que vivem uma vida extraordinária. A primeira coisa que aprendi é que vibração não é um conceito místico nem reservado para pessoas espirituais. É algo profundamente prático. Tem a ver com a qualidade dos seus pensamentos predominantes, com o tipo de emoções que você cultiva com mais frequência e com as crenças que você instalou na sua mente ao longo dos anos. Pense assim, sua mente é como uma estação de rádio. Ela emite constantemente um sinal, e esse sinal atrai até você experiências, pessoas e circunstâncias que estão na mesma frequência. Quando a sua estação emite medo, você atrai situações que confirmam esse medo. Quando emite confiança, começam a surgir oportunidades que confirmam essa confiança. Não é magia, é psicologia. É neurociência. É o princípio mais antigo e poderoso do comportamento humano. E o bonito, o verdadeiramente transformador, é que você pode mudar o seu sinal. Você pode reprogramar a sua estação de rádio interna. Não da noite para o dia, mas de forma progressiva, consistente e absolutamente real. Lembro-me de ter conhecido um homem que havia perdido tudo em uma crise financeira. Sua empresa quebrou, seu casamento ficou abalado e ele praticamente ficou sem nada. Quando o conheci, anos depois, ele dirigia uma organização de sucesso e tinha uma família unida e feliz. Perguntei o que ele havia feito de diferente, esperando ouvir algum segredo financeiro ou estratégico. E ele me olhou com calma e disse: decidi não deixar que minhas circunstâncias definissem meu estado interno. Trabalhei todos os dias em como me sentia comigo mesmo e o resto foi se ajustando. Essas palavras ficaram gravadas em mim para sempre.
Porque isso é exatamente o que significa vibrar alto. Não é fingir que tudo está bem quando não está. Não é ignorar os problemas. É se recusar a deixar que os problemas se instalem dentro de você como inquilinos permanentes. É escolher, conscientemente, uma e outra vez, um estado interno de força, clareza e possibilidade. E você sabe qual é o maior inimigo dessa vibração elevada? Não é a pobreza, não é a falta de oportunidades, não é a má sorte. Muito em breve você vai descobrir qual é esse inimigo e, mais importante ainda, como eliminá-lo pela raiz. Se este conteúdo já está ressoando com você, este é o momento perfeito para se inscrever, porque o que vem a seguir é ainda mais poderoso. O maior inimigo de uma vibração elevada se chama diálogo interno negativo. É aquela voz dentro da sua cabeça que há anos vem dizendo coisas como: você não é suficiente, você não vai conseguir. Isso é para os outros, não para você. Já é tarde, você não tem o que é preciso. Essa voz não é a sua verdade, é um eco. É o acúmulo de anos de mensagens recebidas do seu ambiente, de experiências dolorosas, de comparações injustas. E por muito tempo, a maioria das pessoas vive acreditando que essa voz é quem realmente são. Eu também acreditava nisso. Até que aprendi algo fundamental. Você não é os seus pensamentos. Você é o observador dos seus pensamentos. E essa distinção muda absolutamente tudo. Quando você percebe que pode observar um pensamento negativo sem se identificar com ele, sem acreditar automaticamente nele, sem deixar que ele dite suas ações, você começa a recuperar o controle da sua vibração. Você começa a escolher ativamente quais pensamentos alimentar e quais deixar passar como nuvens no céu. Há um exercício que pratico há décadas e que recomendo com total convicção. Todas as manhãs, antes que o mundo exterior entre com suas demandas e seus ruídos, reserve 10 minutos em silêncio. Não para meditar no sentido tradicional, se isso não for a sua praia, mas simplesmente para se perguntar: como eu quero me sentir hoje? Que tipo de pessoa quero ser nas minhas interações de hoje? Que pequena decisão posso tomar hoje que esteja alinhada com a vida que desejo construir? Essas perguntas sintetizam o seu sinal interno antes que o dia comece. São como afinar a guitarra antes de um concerto. E a diferença entre um dia em que você começa afinado e outro em que começa no caos é enorme. Mas há algo ainda mais profundo. Algo que quero que você considere seriamente. A vibração elevada não é apenas um estado mental. É também um estado físico. Seu corpo e sua mente estão em constante conversa. O que acontece em um afeta imediatamente o outro. Quando você anda cabisbaixo, com os ombros caídos e a respiração superficial, sua mente recebe um sinal. Algo está errado. Estamos em perigo. Precisamos nos proteger. Quando você anda ereto, com o olhar para frente e a respiração profunda, sua mente recebe um sinal completamente diferente. Estamos bem. Somos capazes. Podemos avançar. Isso não é filosofia. São estudos concretos de neurociência e psicologia comportamental que confirmam que sua postura, seu movimento e seu ritmo respiratório influenciam diretamente seu estado emocional e cognitivo. Portanto, vibrar alto também tem a ver com a forma como você habita o seu corpo, com a maneira como você se move pelo mundo. E aqui vem algo que para muitas pessoas é desconfortável no início, mas é absolutamente necessário ouvir. Você sabia que as pessoas com quem você passa mais tempo têm um impacto direto na sua vibração? Em alguns instantes vou te explicar por que o seu círculo social pode ser o seu maior ativo ou a sua maior âncora. Não saia daqui, porque essa parte pode ser a mais importante de tudo o que vou compartilhar hoje. Os seres humanos são organismos profundamente sociais. Somos projetados para nos sincronizar com aqueles que nos rodeiam. Existe um fenômeno neurológico chamado contágio emocional, que basicamente significa que as emoções são transmitidas de pessoa para pessoa de forma quase automática e inconsciente. Quando você passa tempo com alguém que vive em um estado de reclamação constante, vitimismo, negatividade e resignação, seu cérebro começa a adotar esses padrões. Não porque você seja fraco, mas porque é humano. E o mesmo acontece ao contrário. Quando você se cerca de pessoas que vibram alto,
que são orientadas para o crescimento, que falam mais de soluções do que de problemas, essa energia também se contagia. Observei isso em milhares de pessoas ao longo da minha carreira. Pessoas talentosas, inteligentes, trabalhadoras, que não conseguiam decolar porque o ambiente mais próximo lhes impunha um teto invisível. Não necessariamente por má intenção, mas simplesmente porque era isso que aquele ambiente conhecia. E, ao se afastarem desse ambiente, ou ao começarem a incorporar novas influências mais elevadas, suas vidas começavam a se transformar de maneiras que eles próprios descreviam como milagrosas. Mas não eram milagres. Era a lei do ambiente atuando com total precisão. Isso não significa que você deva abandonar seus amigos ou sua família. Significa que você precisa ser consciente e estratégico sobre a quem dá acesso à sua energia e quanto tempo dedica a isso. Significa que você deve buscar ativamente mentores, comunidades, leituras e experiências que te elevem. Significa que você deve proteger a sua vibração com a mesma seriedade com que protege a sua saúde física. Chegando a este ponto, quero compartilhar com você algo que considero uma das descobertas mais poderosas nesse caminho. É o papel que a gratidão real desempenha, não aquela gratidão superficial que às vezes é praticada como um ritual vazio, mas uma gratidão profunda e genuína no nível da sua vibração cotidiana. Quando a sua mente está treinada para buscar constantemente o que falta, o que está errado, o que poderia melhorar, ela vive em um estado de escassez. E, a partir da escassez, é muito difícil criar abundância, porque o seu sistema perceptivo está literalmente filtrado para perceber evidências de falta. Mas quando você treina sua mente para reconhecer, com honestidade e profundidade, tudo o que já está bem, tudo o que você já tem, tudo o que você já é, algo muda no nível mais fundamental do funcionamento do seu cérebro. A rede neural associada ao bem-estar se fortalece. Sua capacidade de enxergar oportunidades aumenta. Sua criatividade se expande. Em segundo, sua tolerância à incerteza melhora. Tudo isso porque você mudou o filtro com o qual sua mente processa a realidade. Não estou falando de fingir que tudo é perfeito. Estou falando de treinar a capacidade de sustentar duas verdades ao mesmo tempo. Sim, há coisas que quero mudar. E, ao mesmo tempo, existe uma base sólida de valor e de coisas boas a partir da qual posso construir. Essa combinação, a ambição honesta com o reconhecimento genuíno, é a fórmula exata de uma vibração elevada sustentada. Conheço pessoas que passam anos esperando se sentirem gratas quando o grande resultado chegar, quando conseguirem a promoção, quando o relacionamento melhorar, quando o dinheiro vier. E o problema dessa estratégia é que ela adia, indefinidamente, o único momento em que você realmente pode vibrar alto: o presente. O futuro nunca chega como um estado emocional. Apenas o agora existe como experiência real. E se você não aprende a vibrar alto agora, com o que tem e com quem é hoje, a conquista externa também não vai te dar isso. Porque a conquista externa se adapta rapidamente à sua vibração habitual e, em poucas semanas, aquilo que antes parecia extraordinário se torna o novo ponto de partida, a partir do qual você volta a sentir que algo está faltando. Isso que você acabou de ler é, talvez, a armadilha mais comum em que caem pessoas brilhantes e esforçadas. E, se você quer entender como sair desse ciclo de uma vez por todas, inscreva-se agora neste canal, porque toda semana publicamos conteúdo que vai direto ao núcleo do que realmente transforma uma vida. A vibração elevada não é um destino, é uma prática diária. É uma decisão que se renova a cada manhã, a cada vez que algo te desafia, a cada vez que uma conversa tenta baixar o seu nível, a cada vez que o medo bate à sua porta. E, com o tempo, essa prática se transforma em caráter, e o caráter se transforma em destino. Porque aquilo que você faz de forma consistente, nos momentos pequenos e cotidianos, é o que acaba esculpindo a totalidade da sua vida. Quero encerrar com isto. Você já tem dentro de si tudo o que precisa para começar. Não precisa de mais recursos, mais tempo ou mais condições favoráveis. Precisa tomar a decisão de que, a partir de hoje, será o guardião consciente do seu mundo interior.
que não vai deixar que o ruído externo dite a sua frequência interna, que vai escolher, uma e outra vez, pensar melhor, sentir com mais profundidade e agir com mais intenção. Porque, quando você vibra alto, a vida não apenas muda, ela se transforma em algo que antes você só podia imaginar.